de coisa feia, vamos falar de coisa boa, porque estamos no ar, hein? Estamos no ar, é isso aí. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje é dia 11 de setembro de 2020. Nós estamos aqui ao vivo após Avaí 0, Ponte Preta 1. Mais uma derrota do Avaí no estádio da Ressacada. A rapaziada tá aqui bastante brabo já. O Bernardo Pires, boa noite, amigo. Geninho, só sai quando o preço do camarão subir. O Anderson Freitas também, o Adrian Gonçalves já dando um boa noite, seus abutres. Fora Geninho, fora Marquinhos, pior que o Jocely, a rapaziada tá descascando a lenha. Enfim, o que a gente pode falar hoje de mais essa derrota, né? Então, para fazer esse troféu debate aqui com a gente, tá a Fernanda Chu. E aí, Fernanda? Não vou dizer tudo bem, né? Na semana passada eu falei tudo bem, tu já me desse uma voadora nos peitos. Então, e aí, como é que tá? Olha, tentando digerir o que a gente acabou de assistir, né? Porque eu acho que foi praticamente um filme de terror que eu vi aí às 7 da noite. O Avaí completamente perdido, Ponte Preta bem organizada, conseguiu o gol que queria e sabia que o Avaí não ia fazer nada, então pouco se via preocupação na Ponte Preta. O Avaí, então, depois mesmo do gol, ficou assim, assustador. Vamos falar um pouco depois, não vou começar a falar sobre isso agora, que a gente está esses troféus pós-jogos é complicado, que a gente está com o sentimento ainda na flor da pele. Mas vamos debater aí e vamos falar do Avaí Kinderman feminino, 9-0, pô, que é isso, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos esquecer esse povo aí da Série B do masculino. É isso aí, logo mais a gente fala mais um pouco. A Fernanda é a nossa primeira convidada. Hoje está também o Abutre, Felipe Borges, como ele mesmo destacou ali no seu nick. Não sei se os jovens ainda chamam de nick, né? Na nossa época do Mirk era isso, né? Deixa eu interromper, começou a coletiva. Começou, então a gente vai ouvir a coletiva então do técnico Geninho. Completamente anormal dentro do jogo, o jogo está não nos serviu a perder, né? Nós tínhamos que tentar pelo menos buscar um empate. Acho que o primeiro tempo foi mais arrumado. Assim, ainda a gente continua pecando por uma efetividade defensiva um pouco maior. Tivemos que passou pelo Daniel, o Valdir, um ou dois chutes. Muita coisa a gente tem que tirar que ache o caminho, né? Geninho, boa noite. Geninho, hoje, claro, apesar da derrota, um jogo, como você citou, poucas chances criadas aí, né, para as duas equipes, o Avaí hoje apresentou, né, uma forma diferente de atuar, muitas jogadas, né, o time articulando pelo meio campo, o Jean Martin virando bolas, fazendo bons lançamentos, mas eu acho que o Avaí acabou aproveitando pouco também o Daniel Amorim na bola aérea. Você vê também dessa maneira? Você acredita que o Avaí também apresentou uma nova maneira de jogar, articulando mais a bola pelo meio campo? Nós procuramos trabalhar um pouco mais, né, para que nós não vivêssemos só de cruzamento. Mas aí aconteceu mais ou menos um pouco disso que você falou, apesar da ponte fechar bem os lados. Porque às vezes não é que você não consegue, o adversário não te permite. E eu acho que aconteceu um pouco das duas coisas. Nós tivemos uma efetividade de fundo muito pequena e a ponte marcou bem, né? Poderíamos ter aproveitado mais essa bola aérea porque nós levávamos nítida vantagem nessa bola levantada. Não só na bola em jogo, como também na bola parada, né? E por dentro também não era tão fácil entrar, porque a ponte marcava bem ali a boca do funil. Nós enfrentamos um time bem arrumado, um time que montou uma equipe muito forte, que vai brigar, eu acho que está naquela relação que eu imaginava por uma, que vai brigar em cima, tá? É um time que tem essa característica de uma pegada muito grande, um time que joga realmente com espírito de Série B, e a gente tem que aprender um pouco essa maneira de jogar também, né?
A gente tem que trazer para nós um pouco esse espírito que a Ponte apresentou dentro do jogo. Boa noite, Geninho. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Valdívia, ele que já foi aproveitado no meio-campo, na extrema direita, na extrema esquerda, individualmente segue com dificuldades para poder contribuir. Você acredita que ele ainda merece continuidade na equipe? Olha, eu não gosto muito de ficar falando em público assim a minha opinião sobre o jogador. Eu posso dizer que eu concordo que o Valdívia pode dar mais, tá? Eu acho que o Valdívia que vem jogando está bem abaixo daquele Valdívia que todos nós sabemos que joga e que o clube esperava dele. Sobre a sequência de manutenção de time, eu ainda vou ver o que eu perdi, o que eu não perdi. Eu tinha 3 ou 4 jogadores dentro do vestiário reclamando de lesão. Nós temos um jogo agora já na terça-feira. Então, talvez se você me perguntasse amanhã à tarde ou na segunda-feira, eu posso te dizer mais ou menos a condição. Posso te dizer 2 coisas. Acho que o Valdívia pode dar mais e acho que o Adrien aproveitou muito bem os 15 minutos que entrou. Ronaldo Fontana. Boa noite a todo mundo, boa noite, Geninho. Como tu bem falou, as chances no primeiro tempo foram maiores, só que a porcentagem de posse de bola foi pouco mais de 30%. Já no segundo tempo, menos chances, só que a posse de bola mudou, até porque a Ponte estava com o resultado, não precisava avançar tanto. Tu achas que o estilo de jogo do que ficar com a bola, que é um problema para o Avaí ficar com a posse de bola? Olha, você viu bem o jogo. Eu acho que quando nós conseguimos a transição mais rápida, nós pegamos a Ponte com espaço. Isso acontece contra qualquer time. Quando você não deixa atrás, a tua chance de encontrar um espaço para chegar no gol adversário é maior. No segundo tempo, a Ponte, principalmente depois que fez o gol de pênalti, ela baixou as 2 linhas e deixava o Avaí jogar até a entrada do campo. Parou aquela pressão mais forte que ela fazia na frente, mas os nossos espaços também diminuíram. Então nós tivemos mais posse com menos jogada. Talvez a grande jogada que nós tivemos foi uma jogada individual do Rildo, que pegou a bola pela esquerda e saiu, driblou 2 ou 3 e ele, se não há interferência, me parece, eu vi de longe, mas se não há interferência do Daniel na jogada, o Rildo ia lá para dentro do gol. De repente poderia até ter feito o gol. Mas eu acho que o que nós temos que achar é um equilíbrio com posse de bola e também um time que tem essa transição rápida, porque a transição rápida hoje é fundamental dentro do futebol. Se você deixar a outra equipe se posicionar numa linha de 4, 2 linhas de 4, ou uma de 4 e uma de 5, sempre fica muito mais difícil você achar um espaço para atacar essa equipe. Luiz. Geninho, você já elogiou os minutos do Adrien, a gente viu da mesma maneira, com dinâmica, participativo no jogo. Queria entender contigo se ele pode ganhar mais minutos, se ele eventualmente ameaça a posição do Valdívia. E aproveitando, porque acho que será a minha última, em relação ao Renatinho, chegou nessa semana fazendo exames, ainda não foi anunciado, o torcedor começa a se perguntar se tem algum problema ou se está tudo ok, Geninho. Vou começar do fim, né? Em relação ao Renato, eu não posso te dizer nada, eu acho que realmente está fazendo exames, está passando por uma bateria de exames bastante apurada, e talvez amanhã, ou no máximo na segunda-feira, a gente deve ter uma definição em relação ao resultado desses exames, aprovação ou não do jogador, se ele tem algum problema ou não tem. Eu gostaria muito que ele não tivesse nada, porque ele é um jogador de qualidade que eu acho que ajudaria nesse nosso momento. Ele é um jogador que trabalha ali no meio, tem posse de bola, tem transição, chega na frente, um meia que faz gols. Então, gostaria muito de ter o Renato. Em relação ao aproveitamento ou não do Adrien, eu acho que todo jogador que demonstra no treinamento qualidade, quando ele tem a oportunidade do jogo, ele demonstra qualidade, ele passa a ameaçar o que está jogando. Passa a ameaçar o que está jogando. Então, isso não é só em relação ao Adrien, que hoje pode disputar a posição com alguém do meio ali, mais basicamente com o Valdívia, que joga um pouco mais adiantado, é onde o Adrien joga. Isso acontece com qualquer jogador em qualquer setor do campo. A partir do momento que ele começa a demonstrar uma produtividade que desperta no treinador aquele feeling que ele está produzindo mais do que o que está jogando, é claro que o que está jogando tem que se cuidar, porque senão, de repente, joga o outro.
Geninho, é óbvio que a posição que você tem mais opções ainda é no ataque. Você tem muitos atacantes e você sempre fala, o Adrian entrou, aproveitou bem a oportunidade, outros jogadores, Jean Martin entrou, aproveitou bem a oportunidade, né? Jogadores que têm entrado e têm aproveitado. O teu ataque, apesar de tantas opções, você já testou o Vinícius Jaú, já testou... Que eu do departamento médico, obrigando a utilização, talvez até de uma maneira um pouco prematura. O caso do Rômulo, e talvez o caso até do Rio do hoje. Eu tenho muita... Tinha Rildo, tinha... Fazendo um comparativo, aquele feeling que conversando hoje, por exemplo, sobre o que o Adrian fez no jogo, aproveitou 15 minutos rendendo, né? Então, sempre entra um, não que o garoto vai mal, eles não estão indo mal, mas não estão dando aquela produção que você fala, achei a solução, né? Que é o que a gente está buscando aqui, achar uma solução. Então a gente vai continuar procurando, vai continuar torcendo para que esses jogadores saiam do departamento médico e venham e mantenham pelo menos uma sequência de jogos um pouco maior, para que aí sim comece a haver um entrosamento, um ritmo de jogo. Tem gente aí que não joga há muito tempo, tem jogador aqui que não joga, bom, não vou falar nem da pandemia, mas há muito mais de 6 meses que não joga. Então é difícil você começar a cobrar a produção de um cara que não entra em campo há 6 meses. Claro que ele vai precisar de um pouco. E aí nos tira aquela possibilidade de você achar em cima daquele. Não é descartada, de repente, a vinda de mais um zagueiro, de repente mais um volante, onde precisar, lateral, onde a gente vai... Onde entrou esse objetivo de perder. Não adianta, o time está crescendo, está tendo uma evolução um pouco, mas essa evolução, esse crescimento não está sendo o suficiente para a gente ganhar os jogos. E, fundamentalmente, você precisa ganhar jogos para que você suba na competição, para que você comece a correr atrás daquele pessoal que já está longe na frente. Nós vamos ter que fazer uma campanha de recuperação muito boa quando existir essa recuperação. Existem jogos para isso? Existem. Mas cada rodada que passa sem você pontuar, você vai perdendo uma oportunidade de crescer na competição. Então, nós temos que nos atentar e correr atrás e começar a vencer. É fundamental começar a vencer. A hora que você começa a vencer, parece que as coisas começam a mudar, o astral muda, a bola que batia na trave saía, começa a bater e entrar, aquele jogador que errava um passe não erra mais, mas você precisa conviver com vitória, coisa que não está acontecendo aqui. A hora que não acontece a vitória, vem uma pressão grande, você joga, fora o adversário que vai enfrentar, uma pressão psicológica, que você leva para dentro de campo sabendo que você vem numa sequência ruim e que você precisa mudar essa sequência. Então, tudo isso você tem que administrar. José Walter. Geninho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho dos laterais do Avaí. Hoje você teve o Leonan como titular, você teve Lourenço, teve Arnaldo. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Eu acho que como muitas peças dentro do time, eles podem dar muito mais. Hoje o desempenho do lateral, do jeito que os times jogam fechado, é quase que fundamental para você achar espaço. Vide no meu adversário o Apodi.
O Apodi talvez foi o que o Apodi fazia? Nada de excepcional. O Apodi apenas ocupava um espaço, tinha velocidade, chegava no fundo. Te trazia muito problema. Tá? Então, eu acho que o desempenho dos alas, dos laterais, seja quem for, eles são fundamentais para que um time evolua bem, principalmente na parte ofensiva. Na parte defensiva até que fomos bem. Eu não posso reclamar dos meus laterais na parte defensiva, de maneira nenhuma. Eu reclamo um pouco dos meus laterais do meio campo para frente. Nós estamos tendo muito pouca produtividade ofensiva dos meus laterais. Ronaldo. Geninho, 3 vitórias em 8 jogos, um aproveitamento baixo. Hoje a gente teve a demissão do Thiago Nunes no Corinthians pelo aproveitamento. A gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é de imediatismo e a torcida cobra muito por isso. Pelo menos, não sei se um trabalho a longo prazo para mudar isso ou se tu se sente um pouco ameaçado com esses resultados negativos recentemente. Eu estou há muito tempo na estrada para não deixar me envolver mais por isso aí. Eu já passei essa situação várias vezes. Né? Eu tenho 34 anos de treinador. E já trabalhei no Corinthians. Essa pressão que o Thiago sofreu, eu fui lá. Na primeira vez eu praticamente pedi para sair. Na segunda também. Mas na primeira vez eu não tive pressão. Eu fui campeão, tive aquela campanha. A segunda vez foi difícil. Uma briga política terrível. Eu tinha invasão de toda semana. Pressão, todo mundo sofre. Qualquer treinador em qualquer time. O treinador no CSA, o treinador que escolheu. Não é. Você vive basicamente de resultados. Isso é fatal. Você vive basicamente de resultados. E eu sei que se os resultados não vêm, de repente eu corro o risco de uma mudança. Claro que corro. Mas isso não me abala. Eu cheguei no patamar que não era nada o meu trabalho. Vai fazer o comportamento. Vai fazer o resultado, eu tenho que mudar a caixa. Mas o meu comportamento como pessoa acho que é isso que esse estado muita coisa, né? Olha, até pelas 2 vezes que eu passei, eu já vim aqui uma zona de rebaixamento, subi com o Avaí. Os jogos do que eu tenho agora para fazer. Tá aí. Fim da coletiva do técnico Geninho. Eu anotei algumas coisas aqui, não sei se vocês querem primeiro falar do jogo, para depois falar da coletiva. Eu sei que o Mozart é um grande apreciador de entrevistas coletivas aí de técnicos, né, Mozart? Mais uma vez o Geninho comentando o jogo como se fosse um comentarista do Sport TV e não o treinador do time, né? Ele poderia participar aqui do Troféu Debate, né, por exemplo, comentando... Só que ele é partícipe do processo, né? Aliás, é o principal nome, né? Principal responsável, né? Eu sempre falo que técnico, embora não tenha controle de todas as variáveis de um jogo, né? Os jogadores têm uma importância muito grande. No final das contas, ele é o responsável. Não adianta ele transferir responsabilidade. Não vai melhorar a situação transferindo responsabilidade. Ele fez uma avaliação do jogo relativamente boa, exceto falando que o Avaí tocou bem a bola, em algum momento trabalhou a bola no meio-campo, coisa que não aconteceu no jogo, na minha visão, né? E na última vez que eu participei do Troféu Debate, o Avaí vinha de 2 vitórias e a coisa já não era tão boa, né? Com aquelas 2 vitórias de Oeste e Operário, né? E agora, depois de 2 derrotas para Chapecoense e para Ponte Preta, mais do que o resultado, que foram 1-0, né? Resultado magro, mas o desempenho foi muito ruim.
Hoje, realmente, a Ponte foi totalmente superior desde o primeiro minuto. Em muitos momentos, o Avaí não conseguiu sair de trás. A marcação realmente era pressão, e o Geninho falou isso, né? Em muitos momentos. Tem algumas situações que aconteceram no jogo, alguns duelos ali que eu não entendi, né? Eu vou até falar de um, já me antecipando um pouco, que é o duelo Valdívia e Apodi. Não que o Apodi tenha feito um grande jogo, mas um duelo entre Valdívia e Apodi do ponto de vista físico, e talvez eu seja o cidadão catarinense mais fã do Valdívia que existe. Eu tenho um carinho pelo Valdívia por conta do Olheiros. A gente cobriu o Rondonópolis em 2012, quando o Valdívia explodiu no Brasil, depois no Inter do Aguirre, onde ele jogou muito bem na Libertadores de 2015, e hoje é um jogador com dificuldade, né? Então eu sou um fã do Valdívia aqui. Falar isso hoje é um perigo. Você tem medo de aparecer alguém na chaminé aqui e me cometer um atentado, né? Porque se elogiar o Valdívia é complicado. Mas assim, o duelo Valdívia-Apodi é um duelo entre pegando a Fórmula 1, que eu gosto muito de automobilismo, o Rafael sabe disso, é um duelo entre a Williams de 92, né, com aquele motor Renault que tinha suspensão ativa, que é o Apodi, e um Celta, né, pegar um carro popular, um Celta subindo a serra, que é o Valdívia, né, um Celta 1.0 com ar-condicionado na soca num dia de calor, subindo a serra do Rio do Rastro. Não dá, né, fica complicado você segurar o Apodi. Claro, o Apodi não estava numa noite muito inspirada, mas é um duelo que não pode acontecer num jogo, num jogador que sofre fisicamente, como é o Valdívia, que como sua grande qualidade tem a parte técnica, bater na bola, cruzar, fazer algum tipo de trabalho, que ele não vem conseguindo fazer muito, né? Mas no momento que ele duela, né, com o Apodi, isso fica mais difícil ainda, né? O Apodi, mesmo com a idade já não tão jovem, né, ele consegue realmente dar uma pressão física, uma pressão de intensidade muito grande no jogo e complica para qualquer um, para o Valdívia mais ainda, né? Então minha observação inicial é o Geninho fazendo um diagnóstico relativamente bom do jogo, só que ele é partícipe, ele não pode ficar analisando como comentarista, e esse duelo Valdívia e Apodi, que realmente é a Williams contra um Celtinha subindo a Serra do Rio do Rastro, que acho que demora umas 3 horas num dia de calor, né? Agora o Felipe Borges, eu anotei aqui que o Geninho falou, né, que o Avaí, como a Ponte Preta fechava os lados, o Avaí tentou criar pelo meio, isso ele disse logo no começo aí da coletiva. Depois disse que sobre o Valdívia ele não gosta de falar de jogador, pelo visto isso só se refere a determinado jogador, né, e não a todos eles, e que notou uma evolução apresentada de jogos anteriores, mas que não suficiente para vencer os jogos. Concordas ou acha que o Geninho está de novo transferindo a responsabilidade? Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Mozart. As coletivas do Geninho são engraçadas, assim, no pior sentido do engraçado, que é que todas as coisas que ele aponta que o Avaí deveria fazer são coisas que o trabalho dele não entrega. Então, ele não fala da coletiva sobre partes técnicas do jogo. As coletivas, por exemplo, eu sei que o pessoal não gosta, mas vão ter que falar o nome dele novamente, mas, as coletivas do Claudinei Oliveira depois do jogo, tu ia ouvir a coletiva, porque ele falava sobre o jogo, tecnicamente falando. As próprias coletivas do Inácio, Claudinei aqui, saudade, estaria fazendo serviço esse ano, mas trazendo as coletivas do Inácio também, no pós-jogo, o Inácio também falava do jogo, tecnicamente do jogo, o porquê que as coisas do Avaí não deram certo. O Geninho, ele apenas fala que as coisas não deram certo, mas ele não mostra nenhum tipo de caminho a ser seguido e por qual motivo essas coisas não deram certo. E a gente percebe que isso casa muito com as instruções dele na beira do campo, que é o pega, vamos diminuir, tem que apertar, mandou o Arnaldo chegar mais junto, chegou uma hora no início do segundo tempo que ele perguntou quem era o capitão, para dar uma chegada no juiz. Então, assim, ele tá ali na beira do campo e ele não tem a impressão que passa, e aí pela coletiva, essa falta de conteúdo confirma isso, é que ele não tem domínio mais sobre as coisas que ele está fazendo, assim. E quando ele fala sobre uma pequena evolução, eu acho que aí ele menospreza um pouco a nossa capacidade de ver o jogo, sabe? Porque não há nenhuma evolução no time do Avaí. São 8 rodadas que o Avaí entrega exatamente a mesma coisa. Olha o jogo do Avaí com a Ponte Preta e o jogo com o Náutico. Não tem diferença. A diferença é que o Náutico no início respeitou o Avaí aqui dentro. Então se segurou, o Avaí teve aquele abafa e conseguiu fazer o gol. A Ponte Preta, o técnico antes do jogo já falou, a gente vai vir para cá,
para propor o jogo. O Avaí tocou na bola, Ponte Preta, pum, marcou o Avaí lá em cima, o Avaí não saía. Não saía. Os 30% de posse de bola do Avaí no primeiro tempo foi um retrato, não de uma estratégia do Avaí de não ter a bola e sair rápido para matar o jogo, mas do Avaí tentar ter a bola e não conseguir. Então foi um negócio assim que mais um choque de realidade, né? A gente tinha visto isso com o Botafogo também, com o Cuiabá aqui também. Então foi mais um choque de realidade, assim, de um time bem treinado. E aí, falando em evolução, no quarto jogo, se eu não me engano, do Elano, no Cuiabá e Figueirense, que finalmente saiu depois de um ano, a gente viu, aí sim a gente viu uma evolução de trabalho. O que era o Figueirense quando o Elano pegou, e o que foi o Figueirense contra o Cuiabá. Eu até quero observar os próximos jogos do Figueirense, para saber se não foi um fato isolado, mas aparentemente não. Figueirense, quando tinha que marcar o Cuiabá lá na frente, marcava com 7 jogadores no campo do Cuiabá. Quando o Cuiabá conseguia vir com a bola, Figueirense voltava a marcação e marcava super compacto. Era um time já que tinha as movimentações trabalhadas. Aquilo ali sim é tu ver uma evolução. Um time que não tinha nada e tu começa a ver algum tipo de evolução. O Avaí, a gente continua sem ver absolutamente nada. Quando o Avaí ganha, quando o Avaí perde, o desempenho do Avaí é exatamente o mesmo. Não tem nada. É individualidade, é bola na área, é bola parada e só. O Avaí não tem absolutamente nada. Fernanda, outra coisa que o Geninho falou aí na coletiva, que foi perguntada aí já no final, né, pelo Ronaldo Fontanas, com relação a se ele se sente, né, ameaçado no cargo, ele disse que não, né, que tá 34 anos aí na estrada, então já viveu bastante coisa e, de fato, já viveu, e que ele sabe que se os resultados não vêm, é claro que ele corre risco. Tu acha que ele corre risco? Tu acha que ele tá realmente preocupado ou foi uma resposta mais protocolar? A resposta protocolar, né? Até porque ele já viveu o Avaí algumas vezes, inclusive na última, apesar do trabalho, não sei se pior do que o que está acontecendo agora, ele praticamente teve que trazer um técnico para poder sair, né? Vale sempre lembrar isso. Ele que contratou o Valentim para vir para o lugar dele, para conseguir sair do Avaí. Então, o Avaí, e tem um agravante, o Avaí já está no 3º técnico no ano. Né? E a gente sabe do conservadorismo que o Avaí tem de muitas vezes não trocar de técnico. Isso algumas vezes pode ser bom, mas infelizmente o que a gente está vendo, que o Felipe aí destacou muito bem, é que não tem evolução nenhuma, não tem pequena, não tem grande, não tem mudança. Ele analisa o jogo como a gente analisa, e da mesma forma que a gente faz, a gente não está lá para mudar nada, a gente não tem capacidade de ser, né, porque não estudamos para isso, então não estamos lá para treinar. E ele está da mesma forma, ele age infelizmente ele está agindo da mesma forma, comentando o jogo e sendo torcedor na beira do campo. Porque, assim, agora que não tem torcida que a gente consegue ouvir, eu não sei se ele fazia isso ano passado, mas o que ele tá berrando ali, de perguntar, que ele não sabe nem para quem que foi a faixa de capitão, aí a gente já vê o precipício que tá esse time do Avaí. O técnico não sabe quando o Betão sai para quem que vai a faixa. Uma coisa que chamou a atenção ali, ele falando com o Arnaldo, Arnaldo, chama o volante para marcar, porque o Arnaldo estava correndo igual um bobo atrás do João Paulo, onde o João Paulo ia, e a gente já conhece o João Paulo não fica preso no lugar, e aí o João Paulo tá vendo, e com certeza o técnico da Ponte estudou o time do Avaí e mostrou todos os pontos fracos. O João Paulo com o Arnaldo é outra covardia do que a Podi e Valdívia. O João Paulo ali fazia 1-2 e o Arnaldo teve uma hora que o Arnaldo acho que deu uns 3 carrinhos ali, que foi uma coisa assim que eu acho que nem no futebol amador faz isso. Então um Avaí perdido defensivamente, ele falando, até o Janinho destacou isso, né, na coletiva aqui, eu gostei, defensivamente estava bom, mas ofensivamente estava ruim. Eu não sei o que defensivamente estava bom. O Avaí, a Ponte Preta ali só não fez os gols porque eu acho que o Frigério salvou e porque eles foram displicentes. É muito mais demérito da Ponte do que mérito nosso de não ter saído gol. O Avaí não, eles faziam bobinho no 1-2 e o Avaí perdia a bola. O Avaí, quando conquistava uma bola que podia sair jogando, errava a passe de 1 metro. Era isso que a gente estava vendo. Vamos falar de esquema tático. Eu até tuitei sobre isso. A gente vai falar de esquema tático se o Avaí não consegue dominar e passar.
Um time que não consegue dominar e passar, o que ele quer no campeonato? Aí o Geninho fala que a Ponte, porque a Ponte vai brigar, porque a Ponte é um time... O Avaí formou um time que era para brigar. O Avaí formou um time no início do ano, estava todo mundo falando em ser campeão da Série B. E o que a gente tem visto até agora? Um time desorganizado, um time onde o Valdívia... Aí ele fala, né? Porque eu não gosto de falar de jogador. Pô, mas o Tucão foi tão fácil falar. É difícil falar do Valdívia, que não está fazendo absolutamente nada em campo. É um peso morto para elogiar ainda. Porque hoje, sinceramente, não fez absolutamente nada. Se o Valdívia joga melhor aberto, eu fico imaginando o que ele faria no meio do campo do Avaí. Então, assim, a gente já sabe, ele já deu a dica ali, a gente já sabe que terça-feira sai Valdívia e entra Adrian. E, mais uma vez, a gente tem que destacar aí todo mundo machucado no Avaí. É impressionante isso. Tem alguma coisa aí que tem que ser cobrada. Não é normal. Nenhum outro time... Fernanda, mas assim, alguns desses aí machucados, a gente já sabia que eles vinham de um histórico de lesão bastante grande, né? O Rildo ficar várias rodadas sem jogar não é novidade. O Rildo se machucou em todo lugar que ele foi. Era uma das características dele. O mesmo acontecia com o Valdívia, o mesmo acontecia com o Adrian, o mesmo acontecia com o próprio Rômulo aqui, sempre foi um cara que teve muita lesão. Então, todos esses, se o Avaí fez uma pesquisa prévia sobre esse jogador na hora de trazê-lo, certamente estaria lá no relatório, olha, esse jogador se machuca com certa frequência. Então, não dá para agora fingir uma grande surpresa, poxa, o Rildo tá machucado, né? Sabendo como é o jogador, ele estaria machucado há bastante tempo. É uma coisa que a gente pode debater também, essa formação desse elenco, né? Que não tem como escapar de receber críticas, porque estamos em setembro, passando 3 técnicos e implorando para vir um quarto, para ver se arruma alguma coisa desse time. É verdade. E também assim, ó, a coletiva ela é um momento também que o treinador, né, se protege, e acho que é uma característica que não é só do Geninho, vários treinadores fazem isso, e que às vezes eles acabam falando certas pós-verdades, né? Um abraço aqui ao Heitor Machado, que é jornalista também. Ele acabou de tuitar, né? Não é bem verdade que o Geninho assumiu o Avaí quase na zona de rebaixamento e subiu. Em 2004, quando ele chegou, o Avaí era o 9º colocado. Em 2018, ele assumiu na 2ª rodada. Então, né, se o Avaí tivesse lá embaixo, é a 2ª rodada, não tem nada a ver, né, com esse tipo de comentário. Quem pegou na rabeira lá embaixo e subiu em 2016 foi quem? Claudinei Oliveira. O nosso Claudinei Oliveira. Borges. O nosso último Avaí organizado, que saudade. E assim, Borges, sempre se fala, né, da grande campanha de 2009, né, que o Avaí fez a melhor campanha de um time catarinense aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Até hoje todo mundo chora, né, quando lembra daquele lance. Sabe quem fez a 2ª melhor campanha do Avaí na Série A? Quem, Xavier? Quem? Claudinei Oliveira. Nossa. Ele é empatado aí com a campanha de 2010, e aí até eu tô aqui forçando a barra, né, porque 2010 o Avaí fez 40... É uma brincadeira. 2010 o Avaí fez 43 pontos e ficou na Série A, né? Em 2017 fez 43 pontos e caiu. Então, obviamente, não posso dizer que a campanha do Claudinei é melhor, mas na frieza dos números de pontuação, o Claudinei defende a 2ª melhor campanha junto com o treinador de 2010, que à época era quem? Era o Cecílio? Era o Começou o Chamusca, né? Isso. Terminou com o Benazzi. Exatamente, Benazzi. Como diz o nosso Gabriel Volek Fernandes aqui, o Benazzi tá na pista também. Agora, falando do jogo em si, né? Acho que o Geninho viajou um pouco na maionese, e aí já quero entrar também na parte tática. A Ponte Preta teve o domínio absoluto do jogo, né? Basicamente, terminou o primeiro tempo, a posse de bola 28 para o Avaí, 72 para a Ponte Preta. A Ponte Preta manteve esse ritmo no segundo tempo, fez o gol, e aí sim, né, recuou, tirou o pé, como diz aí na gíria, cedendo um pouco mais de campo ao Avaí. Mesmo assim, o Avaí ainda terminou o jogo com menos finalizações e posse de bola do que a Ponte Preta. Mozart, vimos um baile hoje aí no estádio da Ressacada, ou terias um outro adjetivo para falar desse jogo?
O que foi falado já foi um baile, todos, a Fernanda, o Borges falaram aquilo que qualquer sujeito que assistiu o jogo, que tem um mínimo de racionalidade, mesmo que torça para o time, avaliou. O time não jogou nada, muito também pela Ponte Preta, mas também pelo trabalho deficitário, digamos assim, do Geninho, né? Todos esses personagens que eu falo, o Geninho, o Valdir, são todos personagens que eu tenho, inclusive, simpatia, né? Então não estou falando aqui como hater, o hater do Geninho, o hater, os abutres, como o Borges coloca, né? Você não pode mais ser crítico, só tem que passar pano e ser chapa branca, daí você é bem aceito, né? Você não pode ser crítico. Se você é crítico, você é mal visto, você tem que ser parça, né? Eu acho que dá para ser crítico sem ser persecutório, né? Sem perseguir ninguém. E é o que o Troféu Debate sempre faz, né? Então, o caso do Geninho, o time não jogou bem, pelo trabalho que é deficitário, pela postura da Ponte Preta. A Ponte Preta me surpreendeu positivamente, tá? Eu tinha conversado com o Rafael alguns dias antes, já sobre a Ponte Preta, e eu não vi uma Ponte Preta muito dominadora, com um padrão de jogo, embora no Paulista tenha feito uma boa campanha, chegou à semifinal, foi eliminada num jogo dificílimo contra o Palmeiras, no Palestra Itália, gol do Patrick de Paula, mas o Palmeiras também não estava jogando bem, não está jogando bem com o Luxemburgo, diga-se de passagem, tá? Então, não é um Palmeiras, né? O Palmeiras tem individualidades, tem uma categoria de base fantástica, e obviamente tem elementos para decidir um jogo contra a Ponte Preta em casa, né? Mas a Ponte Preta hoje, talvez tenha feito também uma das suas melhores partidas na Série B. Eu vi jogos da Ponte Preta em casa que não jogou nesse nível, tá? Jogou muito à vontade, o técnico foi ousado nessa declaração anterior ao jogo, né? Vou jogar em cima, vou jogar propondo o jogo, e realmente cumpriu na prática o que disse, né? Isso é muito difícil no futebol, né? Tem muita bravata, né? Temos aí Renato Gaúcho fazendo bravatas todo dia no futebol, e umas 80% do que ele fala nos últimos 2 anos aí não se concretizam. Então, o Brigatti falou, o Brigatti que é um técnico da casa, né? Um técnico que foi jogador, e realmente fez a coisa acontecer em campo, né? Me surpreendeu o Brigatti, a Ponte Preta, positivamente, e o Avaí realmente, foi falado, inclusive no Troféu Debate, o Avaí ele vai fazendo o seu jogo sem evolução, né? Que esse jogo de algumas transições, às vezes alguns contra-ataques, uma bola parada, se os adversários vacilarem demais, né? Forem muito desatentos, como foi o Operário aquele dia, o Avaí vai pontuar, vai fazer ali uma vitória aqui, apertada ali. Mas se os adversários tiverem um padrão e conseguirem colocar isso em prática durante o jogo, com concentração defensiva, que a Ponte Preta teve hoje, é muito difícil para o Avaí conseguir qualquer coisa na Série B. E tem outros adversários, o Confiança é uma equipe que não é boba. Eu assisti Confiança contra o Juventude, se eu não estiver enganado, time interessante, o técnico, inclusive, interessante, novo. Então, assim, lá em Sergipe vai ser um Deus nos acuda também, tá? Então, realmente... Até mesmo um jogo como hoje, né, Mozart? Até mesmo eu acredito que... A Ponte Preta tirou o pé. E aí começou a ceder ali no final do segundo tempo, dos 20 minutos finais ali do segundo tempo, algumas faltas ali próximo à área, próximo à linha de fundo. Uma dessa vai fazer um gol de cabeça, numa bola ali meio vagabunda, conseguiria um empate. Muitas faltas, né? Muitas faltas laterais, começou a fazer a Ponte Preta. Isso não sustenta resultado, né? Isso não sustenta campanha, aliás, né? Pode conseguir o resultado num jogo pontual, mas não sustenta uma campanha de 38 rodadas. Não sustenta, e o jogo contra o Confiança é dificílimo. O Confiança vai ter que jogar mal e errar bastante, ou vai ter uma evolução milagrosa aí em dias praticamente sem treinamento, porque vai ter 1, 2 treinamentos, tem viagem longa. Então vai ser complicado para o Avaí lá em Sergipe. A expectativa, o Borges foi profético aquele dia, né? Falou que a expectativa, eu assisti o último Troféu Debate com a Fernanda e com o Borges e com o Rafael, e ele foi profético, falou que a expectativa era 0 contra a Ponte Preta, e a Ponte Preta era a favorita, e realmente profético com base, né? Não é profético jogando palavras ao vento, né? Baseado no que vem em campo sempre. Então realmente a Ponte jogou muito bem, o Avaí jogou mal, como vem jogando quase sempre, né? E fazer essa observação não é ser do contra, não é ser persecutório, é simplesmente avaliar o que está acontecendo. Acho que as pessoas têm que ser honestas com isso, e ninguém quer derrubar ninguém, perseguir ninguém, até porque o Avaí tem seus profissionais responsáveis por tomar decisões, não somos nós no Troféu Debate ou os jornalistas no geral que vão fazer isso. E tem outra, né, Borges? Hoje o Geninho falou de novo na coletiva, e é alguma coisa que é falado também pelo Marquinhos, também por membros da comissão técnica, que é essa história de buscar o resultado para dar tranquilidade.
Só que isso, a meu ver, me parece até uma questão um pouco de colocar o carro na frente dos bois, né? Porque esperar que o resultado ou os resultados venham primeiro para que isso te dê sustentação de desempenho lá na frente é meio utópico, né? Na verdade, uma coisa está correlacionada à outra. A partir do momento que tu começa a ter uma constância de desempenho, bom desempenho, tu tá mais próximo das vitórias. Agora, esperar que isso aconteça aí milagrosamente, né? Os resultados vêm para dar tranquilidade. Aí quando o Geninho fala isso, eu me pergunto: não tem torcida? A imprensa não participa das coletivas no meio da semana. Não tem público nos estádios. Mesmo a imprensa que participasse ou não, ela nunca foi grande incentivadora de desconfortos aos times da capital. Que falta de tranquilidade é essa que impede que o Avaí prossiga e tenha desempenho nos jogos, né? Então, como a gente já vinha pontuando ao longo de vários programas, né, Borges, tu que é um grande conhecedor, é até previsível saber que o Avaí ia fazer um jogo ruim contra a Ponte Preta e que o resultado para conseguir seria muito difícil. Então, Xavier, eu acho que esse é o discurso pronto, né, para tentar enganar alguém, assim, de precisa do resultado. E do Avaí, isso é até muito triste que o Geninho use isso, porque ele acaba, assim, desconfiando da nossa capacidade de ver o que está acontecendo, porque aconteceu isso agora. Tem 2 semanas o Avaí veio de 2 vitórias seguidas, então teve essa tranquilidade, teve a sequência de vitórias. Tudo que ele está pedindo agora, justificando uma falta de tranquilidade, não se sustenta porque há 15 dias isso estava acontecendo. E esse ponto, assim, do resultado trazer tranquilidade, isso eu acho que vem muito aliado com um processo de evolução da equipe, tá? Eu vou voltar a citar o jogo do Figueirense, assim, que me surpreendeu. Se o Elano vem e fala que está precisando do resultado para dar tranquilidade na evolução do trabalho, vendo a evolução do trabalho dentro de campo, eu consigo concordar com ele. Porque ele fala, meu time está melhorando, meu time está marcando melhor, isso que a gente está falando de um time com uma qualidade técnica muito abaixo da do Avaí, mas um time que já tinha um jogo coletivo. Aí o Elano vem me falar que se o Elano vier falar que precisa de vitórias para dar tranquilidade e continuar o processo de evolução, eu dou um tempo para ele. Eu falo, não, isso aí ele pode ter razão. Com o Avaí, essas vitórias já aconteceram, tá? E a gente não vê nenhum tipo de evolução no Avaí. Então não tem por que ele falar isso. E outro ponto que o Mozart comentou ali, que é interessante, que a Ponte Preta fez o melhor jogo dela na Série B, e eu não vi os outros jogos da Ponte Preta, mas eu confio muito na análise dele, e às vezes não é coincidência da Ponte Preta ter feito o melhor jogo contra o Avaí, do Cuiabá ter feito o melhor jogo dele contra o Avaí, do Botafogo de Ribeirão Preto ter feito o melhor jogo dele contra o Avaí, porque o Avaí não tem nada. Então, ainda fiz uma observação para vocês para vocês, não, o Xavier tá no grupo, desculpa, Fernando e Mozart aí. Até bom, só antes de tu completar, tem até um comentário do Rafael Rodolfo Hart aqui, rapaziada lá do Quinteto SA, vi um Avaí igual aos outros jogos, triste ver e sentir que esse time tá com DNA de perdedor. A Ponte fez o melhor jogo dela na Série B, assim como os outros times jogaram muito bem contra o Avaí. Coincidência? Pergunta ele. Acho que não, vejo o Avaí muito morno, mas sou otimista, o importante é como terminará a Série B, acredito no acesso. Mas é mais ou menos por aí, né? Talvez os jogos contra o Avaí nos deem luz de como aquele time tá jogando, mas a Ponte Preta, por exemplo, chegou aqui na ressacada hoje precisando de uma vitória simples para chegar à liderança e vindo de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E essa derrota que teve foi num gol contra, nos acréscimos, contra o Paraná, que é um adversário direto no título. Mas completa aí, Borges. Então, esse ponto, eu concordo com o amigo que comentou ali. Eu só discordo do final dele, né? Que a gente vai brigar por acesso. Vendo esse Avaí de hoje, eu só quero 45 pontos, cara. Me dá os 45 pontos logo, eu não quero cair. E desse time do Avaí eu só espero isso. Porque a gente não vê nenhum tipo de evolução. E o que eu estava comentando contigo, que comentei no grupo que tu estavas, ô Xavier, é que vendo o Figueirense do Elano ali, aquela evolução tática do time, eu já estou preocupado com o clássico, cara. Porque o Figueirense tem um time muito fraco, mas a gente viu o Geninho com um time muito melhor ano passado, não conseguir ganhar do Maria,
no Figueirense, que era um time horroroso do Figueirense, e o Maria conseguiu anular o Avaí não ganhou do Figueirense ano passado, isso é vergonhoso, o Figueirense com um dos piores times da história, e aí tu vendo uma pequena evolução tática e de organização coletiva do Figueirense, eu já olho pro time do Avaí e penso no clássico, a gente vai perder o clássico, cara. Porque como o Mozart comentou, quando tu pegas um time minimamente treinado e organizado, nessa bagunça que é o Avaí não consegue encontrar o jogo. Não tem jogo do Avaí, não tem. Então, assim, como eu comentei pro jogo passado, a expectativa é sempre 0 desse Avaí, porque tanto faz como tanto fez. Ganhar ou perder, o desempenho é sempre o mesmo, o desempenho é sempre sofrível. Até antes de passar aqui para a turma, né, o pessoal falou de um jogo de terça-feira, é um jogo atrasado, na verdade é um jogo da terceira rodada da Série B, o Avaí vai até Sergipe enfrentar o Confiança, num jogo atrasado da terceira rodada. Naquela época o Confiança estava decidindo o campeonato estadual e pediu para atrasar essa rodada, e aí vai também encerrar a desculpa do Geninho de, não, nós temos um jogo a menos e tal, porque mesmo com esse jogo a menos e que o Avaí vence, ele vai ficar ainda longe do G4. Até por isso a vitória hoje seria muito importante, né? Porque depois mais um bom resultado lá no Sergipe, a gente poderia encostar no G4 ali de vez. O pessoal está reclamando aqui que o Borges está falando do Figueirense de novo, mas enfim, é só um exemplo, né? Não é que ele está falando do Figueirense, está contextualizando com um exemplo aqui próximo, né? Não, e até eu entendo que o pessoal pode ficar chateado, sim, mas eu talvez eu seja a pessoa que mais seca o Figueirense da vida. Eu corroboro essa opinião. Mas assim, eu analiso o jogo com imparcialidade. Eu consigo ver o jogo do Figueirense e ver méritos do jeito que o Figueirense está jogando. Eu torcer pro Figueirense perder uma coisa, porque eu tô vendo o jogo ali como torcedor do Avaí, mas eu consigo ver as evoluções táticas do time. Eu tô vendo um jogo, eu paro para ver o jogo. Então, sendo o Figueirense ou qualquer outro time, a ideia ali é ver a evolução tática do time, e o Figueirense está evoluindo com um time muito fraco. E aí o clássico está aí na frente. Se o Avaí continuar nessa zona... é importante que deixa rapidinho só para eu finalizar. Claro. Esse final de jogo do Avaí aí era pro Geninho ter sido demitido no vestiário, tá? O goleiro ir pra área na 8ª rodada da Série B, aos 44 do segundo tempo, aquela bagunça e o Geninho mandando botar bola na área da intermediária do Avaí, com esse investimento que o Avaí fez, o Avaí não tem uma folha de 300 mil. O Geninho fazer isso era para demitir o vestiário, se não, olhar aquilo ali e falar, não vai nem para coletiva, nem desce pro vestiário. Já chega num campo, assina aqui, amigo. Sai pelo outro portão, vai junto com a imprensa, nem fala, tu não veste mais essa camisa. A que a gente viu foi varzeando. Mas assim, time amador aquilo ali. Mas é que assim, né, ele faz parte da família Avaí, né, então, e o Avaí não demite ninguém, então a gente sabe que isso não vai acontecer, né. Não, o final de jogo foi um negócio assim, ó, absurdo, tá, era pra ser demitido dentro de campo, nem esperar acabar, já tira ele dali, não, Evandro assume, Geninho sai por aqui, tem um portãozinho ali, aquele portão azul de placas sociais. Não, ali sim. Abre os dois, pô, dá pra abrir os dois lados, abre os dois, tira o Geninho, agradece por tudo, tá? Manda uma foto da ressacada, agradece os acessos, tudo, mas era para ser demitido com o jogo em andamento, assim. Evandro assume, já vai para coletiva. Se o Geninho não sair depois do que ele fez agora, esquece, pô. É brigar para não cair e pronto, assim. É verdade. Deixa eu passar com a rapaziada aqui, antes de a gente mudar de assunto. O Júnior Silva aqui, boa noite. No meu ver, o Avaí não evoluiu nada desde quando o Geninho assumiu. Verdade isso, Borges, parece time de várzea. Eu diria que o Avaí não evoluiu nada desde o Augusto Inácio, tá? Desde o nosso primeiro jogo lá no dia 9 de janeiro até hoje, foi um grande arremedo aí de time. Quem mais tá aqui? O Felipe Queires. Valdívia não dá mais. A diferença técnica entre João Paulo e Valdívia hoje ficou claríssima. Verdade. O Jucimar Coronetti aqui, o jogador foi esperto, colocou o pé na frente do Pedro Castro. Vocês acharam que foi pênalti, rapaziada? Achei meio mandrake, mas enfim. Eu achei que o Pedro Castro foi meio burro na situação. Cara, pior. Tava nítido que o cara ia se jogar na frente dele, né, daquela passada maior, já esperando receber o toque. E o Pedro Castro pisa no pé dele. O juiz tá na cara ali do gol. É igual tu tá lá esperando, o jogador tá esperando receber a falta, já fica assim com o corpo todo mole para receber a falta e vem o outro e dá-lhe a pancada já bem. Então eu acho que o Pedro Castro foi bem inocente ali.
E o pior é que o cara tava de costas, então assim, não era um lance completamente de perigo, de gol, nem nada. Então, tira o pé, deixa a jogada continuar e tira a bola depois, né? Então, ele perdeu a bola ali, se apavorou, e eu não acho errado aí, o pênalti, não. O Borges... Desculpa, Xavier. Não, é o pior tipo de pênalti. É o pior tipo de pênalti, porque a bola tava no domínio dele, ele sentiu que a bola escapou, e ele vai pro lance para proteger a posse de bola, ele não vai para atingir o cara. Aí o cara chega antes, ele encosta no cara, pênalti. Porque se o cara vem com a bola dominada e tu tá marcando o cara, então tu já tens o cuidado de não fazer o pênalti nele, né? A marcação dentro da área é diferente. Ali não, ele não foi para marcar o cara. Ele foi para proteger a posse de bola, o cara chegou antes, pênalti. Lance de azar, péssima partida do Pedro Castro, é bom que se diga. Eu defendo muito ele, gosto dele. Continua como titular do meu time. Para mim, nesse elenco do Avaí, ele vai jogar sempre. Mas é bom que se diga, ele fez uma péssima partida hoje. Acho que ele ficou triste porque não foi liberado para vir aqui no Troféu Debate, né? Mas diga, Moza, te achasse que foi pênalti? Como não tem VAR na Série B, se tivesse VAR na Série B, talvez fosse para decisão de vídeo, tivesse algum tipo de discussão, mas eu acho que é mais para pênalti. Eu acho que foi uma junção de erro técnico do Pedro Castro com imprudência e esperteza do jogador da Ponte Preta. Então dava para marcar o pênalti. Não acho que foi um absurdo. O Miguel, o Livramento na transmissão da VEG, que eu escutei e assisti no YouTube, disse que não foi, estava um pouco exaltado, inclusive o Miguel. Mas o fato é que, na minha visão, dava para marcar, não é aquele pênalti super claro, mas é um pênalti que ficou configurado pela situação que foi o lance. O Borges e a Fernanda falaram bem, né? Uma junção ali de erro técnico com um pouco de imprudência, e acabou gerando, claro, o jogador de ataque, o jogador que está atacando, pelo menos naquele momento, ele tem a tendência de, ao ser tocado, né, ter algum tipo de movimento para cair. Então isso vai acontecer sempre, acontece no escolar aqui, vai acontecer no futebol profissional. Em relação ao pênalti, é isso. Será que o Miguel falou assim, se isso aí é pênalti, a minha avó é uma bicicleta, ou ele usou de um novo jargão aí que a gente não conhece? Ele não falou isso, mas muitos internautas que estavam acessando naquele momento falaram, não só para esse caso do pênalti, mas para qualquer situação que o Miguel fale, muitos internautas colocam essa frase que é inesquecível, né? Ninguém que acompanha a imprensa catarinense, a imprensa esportiva catarinense, que é da nossa geração, vai esquecer essa frase. Naquela vez, em cima do Claudio Mir, foi pênalti escandaloso. Pênalti de aula de curso de arbitragem, aquele pênalti, né? Escandaloso. O Eladio Cardoso, eu acho que estava mexido com alguma questão psicológica, ali não dá para entender como é que aquele pênalti foi discutido, uma coisa claríssima, e o Meira, que estava intranquilo naquele jogo, acabou não marcando. Que não deu porque era da capital, né? Segundo o próprio... Não deu porque era da capital, exatamente. E porque era início de jogo, também. 40 segundos, como diria Miguel. 40 segundos. Peraí, ó. E outra, quem não tem coragem não casa com mulher bonita. O técnico, o árbitro tinha que dar o pênalti ali aos 40 segundos. No dia do juízo final, se eu tiver 4 minutos de vida, eu quero rodar esse vídeo. Assim, tipo... Roda e aí eu vou embora, sabe? Que é uma coisa maravilhosa, assim, para mim, é a maior peça audiovisual já feita na história da humanidade. Não tem nada melhor do que aquele vídeo ali. Mas enfim, antes da gente mudar de assunto, né, rapaziada, é que foi um assunto que surgiu hoje, né, de que a gente estava comentando e que deu uma boa repercussão aí no Twitter. Acho que todo mundo sabe, ou pelo menos quem acompanha bastante a gente, né, a gente fez um texto aí sobre o Pedro Castro lá faz uns 10 dias, mais ou menos, né, falando sobre mais ou menos a ideia do que a gente tem. O Pedro sempre foi um cara muito voluntarioso e tal, e foi um texto que deu também uma repercussão bastante grande aí por parte da torcida havaiana. Esse texto chegou até o Pedro, ele, via a assessoria dele, me encaminhou um áudio, agradecendo, dizendo que ficou bastante emocionado, tanto ele quanto a esposa, disse que queria conhecer, né, me conhecer, enfim, e eu articulei ali junto com a assessoria dele. Aliás, um abraço ao pessoal da AV Assessoria, através do Arthur lá, que foi um parceirão da gente nesse quesito. Articulamos uma entrevista com o Pedro, e o pessoal da assessoria dele falou assim, olha, a gente tem que passar pelo Avaí. E depois de uma certa insistência, consegui contato e pedir, né, se a gente poderia tocar isso.
A resposta do Avaí foi a de que o clube não libera jogadores profissionais para entrevistas em páginas de torcedor, né? E essa foi a justificativa. Argumentei de que o Avaí libera para outras páginas semelhantes à nossa, mas enfim, não teve essa justificativa. Disse que se liberasse para a gente, teria que liberar para outras e tal. Enfim, o fato é que nos foi negado. Até à tarde tuitei sobre isso, né, falando um pouco dessa expectativa. Enfim, assim, eu queria fazer um certo editorial aqui. Eu não estou querendo de maneira nenhuma que isso soe como uma expressão elitizada do que nós somos, mas assim, o Troféu Debate surgiu lá em 2017, e é composto inicialmente por mim, pelo Felipe Silva e pelo Educa, que é o chefe aí da página Troféu Avaí, como um espaço de debate entre a torcida, né, e assim, tanto eu como o Felipe, nós temos a formação na comunicação. Eu tenho o DRT, que chama, né, que é o registro profissional como jornalista, o Felipe também. Eu considero que nós não somos uma página de resenha, assim, né, com todo respeito a quem produz conteúdo do Avaí, de diversas formas que forem, né, mas a gente traz estatística, a gente traz história. Nós temos lá na nossa página mais vídeos sobre a campanha de 98, a campanha do maior título da história do clube, do que o próprio Avaí. Se pegar lá a nossa playlist de vídeos, nós temos entrevistas com havaianos ilustres, porém anônimos por parte da diretoria, porque às vezes tem o sobrenome errado. Enfim, nós produzimos conteúdo. 2 vezes nós entrevistamos jornalistas de fora do país para trazer informações sobre jogadores, técnicos, demais contratações que o Avaí fazia. Então, assim, me entristece esse tipo de postura, não apenas pela gente, que eu acho que a gente tem condições de receber um jogador do Avaí, tratá-lo cordialmente, perguntar coisas pertinentes, coisas que o torcedor quer saber, né? Mas como isso é uma porta fechada para diversas outras iniciativas. Eu acho que o Avaí deveria atender o Troféu Debate e atender todas as páginas que se interessam em falar do Avaí, em falar em nome do Avaí, falar pelo Avaí, porque isso só engrandece o clube, né? Por mais que eles achem que o Avaí é feito de si mesmo, o Avaí é feito para o público interno, o próprio presidente já externou isso diversas vezes, dizendo que a alegria dele é andar pelo clube e receber o sorriso do funcionário. Ele já xingou a torcida diversas vezes também, basta procurar aí na internet todas as vezes, mas o Avaí não é isso. O Avaí é um clube de futebol que deve satisfação ao seu torcedor, a todo ele. Não só o sócio, não só aquele que é verdadeiro havaiano, que é uma outra conotação elitista criada por esse Avaí lá dentro, mas deve satisfação a todo aquele torcedor que fala em nome do Avaí. Porque a Stadium Bet bota a marca dela na camisa do Avaí, não é porque o Batistotti paga salário em dia. Ela bota a marca pelo tamanho do mercado que o Avaí oferece para ela. E esse mercado é formado por todos os torcedores. Todos. Quem compra uma camisa, quem vai ao jogo, quem simplesmente assiste um programa como o nosso ou como outro programa. Todas essas pessoas transformam o Avaí no tamanho que ele tem. Então, me entristece isso. Eu tenho notado que já de um tempo para cá o Avaí promove entrevistas coletivas com o jogador da semana respondendo perguntas da própria assessoria. Isso não é uma entrevista coletiva, nem conceitualmente. O próprio termo coletivo quer dizer com mais pessoas, e a coletiva, conceitualmente, ela é um espaço onde o assessorado traz a imprensa para fazer perguntas, para prometer explicações, etc. Então, tu botar um jogador ali e a tua assessoria ficar fazendo perguntas não é uma entrevista coletiva. E quem sofre com isso é o torcedor, que sempre acaba ficando somente com a versão oficial dos fatos. Então, essa tentativa de controlar a narrativa é uma tentativa bastante perigosa, porque ela desanima as pessoas. E eu temo que talvez esse seja, de fato, o grande objetivo, né? Eu vou eliminando vozes, fico só com quem aqui, né, tá no nosso grupo, e mantenho essa pecha de que o Avaí é um clubinho do champanhe,
onde só quem tem os contatos verdadeiros pode se envolver. Aos outros, Deus te fez havaiano, então a gente já faz um grande favor abrindo o estádio e permitindo que você olhe para dentro, né? O restante é isso. Então, isso a gente vê muito diretamente no Avaí, desde sempre a gente viu essa ideia de que o Avaí, poxa, nós fazemos tudo certo e a torcida reclama, fazemos tudo certo e o torcedor não entende. Uma época era o Miguel Livramento, assim, tudo que era de ruim no Avaí, a culpa era do Miguel Livramento, porque o Miguel Livramento é corneteiro. Pois bem, o Miguel saiu da imprensa tradicional do dia a dia e melhorou o quê? Né? Então, é um episódio triste, que, assim, não vou mentir para vocês, deixa a gente, de fato, desanimado, porque para escrever um texto daquele, não é assim, não, eu estou no banheiro e escrevo, não, aquilo ali demanda tempo, demanda capricho, é o resultado do esforço que eu tenho na comunicação há quase 10 anos, então, havia a intenção do próprio jogador, o jogador queria falar com a gente, a assessoria arrumou o horário, arrumou o jeito que ia ser as coisas, estava tudo certo, e o clube que recusou sob essa justificativa, de que o Avaí não dá entrevistas, o clube não dá entrevistas, não deixa que os seus atletas profissionais dêem entrevistas para páginas de torcedor. Vai dar para quem, então? A imprensa não pode fazer parte do dia a dia, não dá entrevistas para o torcedor. Vai dar para quem, então? Né? De novo, o Avaí não pode ser fechado em torno de si mesmo. O Avaí ele é um clube de futebol que presta esclarecimentos ao torcedor, a todo o torcedor. O Avaí não ele tem que ser gerido como uma empresa privada, vamos dizer assim, mas ele não é uma empresa privada daqueles que ali estão hoje. Ele é um clube que tem que servir ao torcedor de diversas formas. E a gente já fez aqui diversos elogios ao Batistotti, todos nós reconhecemos que ele é um cara que arrumou financeiramente o time, ele é um cara que é um bom pagador, ele fez boas vendas, falamos muito isso, nós fizemos um programa especial sobre isso, para quem quiser depois procurar no nosso canal, que foi até com o presidente do Conselho Fiscal do Avaí, nunca deixamos de reconhecer esses méritos. Mas o Avaí é um clube de futebol que vive de resultado e que vive do apoio do seu torcedor. Como eu falei, a Stadium Bet, a Umbro, as outras marcas que investem no Avaí, elas não investem no Avaí porque o Batistotti é um bom presidente e que paga as contas em dia, investe porque o Avaí tem um mercado grande para oferecer para elas e esse mercado é composto por todo mundo. Agradeço a todos aqueles que se manifestaram na rede social solidários ao nosso pedido, né? Solidários ao que a gente se propôs a fazer, mas não vamos desanimar, rapaziada. Eu acho que a gente tem um trabalho que é legal. Eu particularmente me orgulho muito de estar aqui toda segunda-feira, todo pós-jogo. É muito legal quando a gente vai na ressacada e os torcedores vêm falar com a gente de que são consumidores do Troféu Debate, seja ao vivo, seja no podcast, seja depois de qualquer plataforma. Mas, enfim, esse foi mais um episódio triste aí, né, do Avaí, recentemente, em especial, aquele que envolve o seu torcedor. Mas fica a explicação, eu não quero de maneira nenhuma achar que o Troféu Debate é melhor do que os outros. A minha defesa é que o Pedro Castro, que o Betão, que qualquer jogador tenha liberdade para vir no Troféu Debate e para ir em qualquer outro programa, qualquer outra estrutura organizada que qualquer torcedor do Avaí tenha criado, e que isso seja livre, porque quem perde com esse tipo de fechamento de portas é o próprio torcedor e é o próprio clube, né? Porque sem o torcedor, a razão de existir do Avaí se esvai por entre os dedos. Mas agradeço todo mundo, né, que foi solidário ao nosso pleito. Enfim, só queria deixar esse esclarecimento aí a respeito disso. Não sei se alguns dos colegas aí quer comentar mais alguma coisa. Não, Rafael, acho que foi bem claro, né, na explicação. O que me deixa triste é que, assim, o Avaí viu a repercussão do teu texto, a repercussão positiva do teu texto pro Pedro Castro, e tudo que, afetou na família dele, nele, né, e na própria torcida, a torcida que metia o pau nele, botou a mão na consciência, opa,
né? Vamos parar para pensar, vamos avaliar o jogador. Então, assim, não é só de crítica que a gente vive também, né? Então, a gente elogia também. Então, ao invés de ele aproveitar a chance de deixar aproximar a torcida nesse momento que não é bom do Avaí em campo, né? Um momento também que a torcida não está podendo ir no estádio. Torcida, eles não querem que a gente continue sócios, né? Então, apoie a sua torcida. Esteja presente para ela também, né? Não só naqueles veículos que vão passar pano, vão passar mão, não vão apertar no calo. Porque, sinceramente, isso eu não acho bom para o meu clube e não acho bom para clube nenhum. Né? O Borges hoje falou bastante do Figueirense, a gente pode citar o Figueirense nesse exemplo também. Né? Olha tudo que foi feito lá e ninguém falava nada. Tudo que a gente sabia dos podres do Figueirense veio de imprensa externa, não veio de imprensa aqui. A gente ficou, sabe, aí lançavam lá, daí não tinha como esconder, daí citavam e falavam alguma coisa aqui. Então, será que teria acontecido tudo isso? Será que realmente teria chegado ao fim do poço lá o nosso rival? Se a gente tivesse alguma imprensa ou algum grupo mais atuante criticando e querendo saber das informações? Então, acho que é muito válido isso para o Avaí, é muito válido isso para a torcida. Eu espero que eles revejam essa posição. Sinceramente, se isso é deles lá, do manual deles lá, de não abrir, eu espero que eles revejam e que eles estejam dispostos a receber os torcedores. E pode passar pelo crivo, se eles achar que alguém foi desrespeitoso, que a gente humilhou algum convidado, alguma coisa, então passa pelo crivo e corta e não deixa publicar, qualquer coisa assim. Mas não se isolem. Não achem que essa coletiva durante a semana vai enganar algum torcedor ou vai aproximar algum torcedor. Isso aí não vai acontecer nunca, assim. O nosso programa, a gente pode citar, a gente recebeu o Dorival Júnior, a gente recebeu o Jâniter da CBN, recebemos o Chico Lins, recebemos o próprio Diogo ano passado, do Avaí. Então, assim, por que agora, tipo, não pode? Né? Só dizer que, não, mas a página de vocês... Gente, foi esclarecido que o Xavier tem, sim, é jornalista também, o Felipe também, eles são credenciados. Então, para mim, essa desculpa não colou. Infelizmente, a gente não vai poder falar com o jogador. E eu achava que seria um belo canal, seria uma porta aberta para aproximar clube e torcida. Porque a gente não vai aqui humilhar ninguém. Não é a nossa intuito aqui não é chegar num jogador e humilhar ele publicamente, né? É justamente o contrário, deixar ele falar o que está acontecendo, né? Se explicar ou qualquer coisa, mostrar o que se passa com ele também, né? Mas, infelizmente, vamos ver se... Até para ele falar um pouco desse momento, né? Para ele falar um pouco do que ele está vivendo, como é que foi a chegada dele no Avaí. E, assim, ao invés da gente estar agora 15 minutos falando sobre isso, a gente teria agradecido o Avaí pela parceria, em nome do seu diretor ou de quem quer que seja que tenha liberado esse atleta. Teríamos, por que não, estreitado algum tipo de laço ali com o clube. E não, em vez disso, o Avaí simplesmente se fecha e agora a gente está aqui gastando todo esse tempo para tentar defender, né, o nosso ponto de vista e gerando mais uma ranhura aí nessa relação do Avaí com o seu torcedor. E assim, não é só com a gente sabe o que está acontecendo, os jogadores estão a todo momento respondendo à torcida nas redes sociais, o diretor de futebol, Marquinhos, manda torcedor, né, tomar naquele lugar no Twitter, o presidente dá de dedo no torcedor, dizendo que a tua mensalidade não paga o salário de ninguém, e assim vai indo, sabe? E assim o Avaí vai minando cada vez mais essa relação, né? Mas enfim, acho que o Borges queria... Não, pode complementar, Fernanda, desculpa. Completar, né? Assim, é óbvio que eles conhecem o programa, é óbvio que eles sabem que a gente critica mesmo quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Nós viemos de um 2019 horroroso e passamos por um 2020 que parece estar pior. Então, assim, não tem como só elogiar. Não tem como a gente ficar aqui todo o programa falando da gestão, não, mas a dívida, não, mas vendemos o Gabriel, pelo menos a gente está com dinheiro em caixa. Não, a gente é um time de futebol. A gente vai avaliar o que a gente vai ver no jogo e a gente quer que o Avaí vença.
né? E tudo que a gente critica é pensando em melhorar, não é pensando em afundar mais. Então, assim, é claro que pode ser que tenham perguntas que sejam um pouco desconfortáveis, né? E aí um medo disso faz com que, não, vamos bloquear, né? Deixa eles lá, não faz mal, perdemos mais 4 sócios, 5, 6 por causa disso, para eles não tem problema, paga 1h30, como disse o Batistotti, né? E é uma questão de uma correlação entre o que está acontecendo e o que não está, né? A gente não escolhe falar mal do Avaí. O clube, assim, hoje, quando saiu o gol da Ponte Preta, o pensamento é de que não vai virar esse jogo. Mas eu falo isso porque eu sou corneteiro? Não, porque agora, final desse mês de setembro, e aí eu não sei se é final de setembro ou comecinho de outubro, mas enfim, vai fazer 2 anos da última vez que o Avaí virou um jogo. Foi na Série B ainda, uma vitória contra o Sampaio Correia, que se não me engano é o dia do aniversário do filhinho do Vini, que saiu o gol do Eloy, a gente brinca até hoje que o nome dele deveria ser Eloy. Vai fazer 2 anos que o Avaí não vira um jogo. O Avaí tá desde o ano passado, contando 2019 e 2020, o Avaí tem 6 vitórias na ressacada, contando esse último período de um ano, né? Não do começo de 2019 em diante. Tem 5 vitórias na ressacada. O Avaí fez uma campanha na Série A no passado vexatória. O Avaí apanhou de todo mundo. Vendeu o mando de campo, fez 20 pontos no campeonato, fez 3 vitórias ao longo de todo o campeonato da Série A, 3 vitórias. E aí, querem que o quê? Que o torcedor simplesmente, não, vamos absorver tudo isso e carregar o Batistotti nos ombros, porque ele tá pagando o salário do funcionário em dia? Faça-me o favor, né? Vamos ter um pouquinho de decência e falar as claras, né? Diga, Borges. E o ponto, sim, que é interessante ser dito é que, assim, eles não têm, o que mais machuca é que eles não têm a mínima noção do tamanho do Avaí, né? Que eles tratam o Avaí como time de bairro, assim. Então, isso é o que mais dói, assim. Quem comanda o Avaí não tem noção do tamanho do clube. Então, isso é que é o mais, que pega mais pra gente, assim. Saber que o Avaí, eu sempre dou essa expressão, que o Avaí não é administrado, o Avaí é tocado, né? Então ele é tocado por pessoas que acham que o clube é uma extensão do quintal deles. E o clube é para os amigos, e quem reclama só quer atrapalhar. E aí eu pergunto para eles que culpa que a gente tem aqui? Quando a gente faz uma análise dizendo que o Avaí não está jogando nada. Nas vitórias, né? É importante que se diga. O Avaí ganhando e a gente falando que não estava jogando nada, e depois é uma sequência de derrotas. Foi porque a gente está torcendo contra, entre aspas? É isso que a gente quer ver o Avaí perder? Não, a gente está enxergando a realidade. E aí é uma gestão que encara o Avaí tão nanico, na visão deles, que vem de mando de campo, que é uma das maiores expressões assim de time pequeno, que foi essa diretoria que fez a gente passar essa vergonha para o país todo, para mostrar, pô, esse time é pequeno. Time que vem de clube que vem de mando de campo é time pequeno. Então, assim, eles não têm a noção do tamanho que é o Avaí. E outro ponto também, que eu já falei isso aqui e vou repetir, que é bom que se diga sobre essa gestão do Batistotti, que são fatos, tá? O Avaí melhorou na parte administrativa, na parte de pagar salário e tudo, mas eu vou repetir o que eu falei aqui, se eu não me engano, no programa passado ou no retrasado, e eu vou falar no nome do nosso lindo Claudinei Oliveira novamente. 2019 foi o primeiro ano da gestão Batistotti sem o Claudinei Oliveira, que era o único profissional de futebol dentro do Avaí. Ele pegou o Avaí na zona de rebaixamento para a Série C. Aquele time do Avaí de 2016 não tinha perspectiva nenhuma de acesso. Ele veio para não cair e esse time subiu. E com essa cota de Série A que conseguiram sanear o clube. E aí o Claudinei não ficou por um gol, muito também porque contrataram o Maicon, muito também por pressão para botar o Marquinhos, que já não tinha condição de entregar intensidade de jogo naquela Série A. Em 2018, o Claudinei montou o time que subiu. Subimos aos trancos e barrancos com o Geninho, com um time e um elenco que era para ser campeão. Então, isso também trouxe essa capacidade financeira por todos os times, trabalho de campo e montados por Claudinei Oliveira. E eu comentei quando ele foi demitido. 2019 vai ser o primeiro ano da administração Batistotti sem o Claudinei Oliveira. É importante lembrar que o diretor de futebol do Bahia era o José Felipe Santos, amigo.
Quem montava jogador era o Claudinei Oliveira. Tudo era o Claudinei Oliveira. E aí, quando ele saiu, a gente viu 2019 que foi do Avaí, porque 2018 foi montado por ele, a gente está vendo 2020, a gestão bate-pote no futebol é essa aí que a gente está vendo. É essa aí que a gente está vendo. E aí eles querem que a gente elogie. Como que a gente vai elogiar isso aí? O time cai na primeira fase da Copa do Brasil, o time cai na primeira eliminatória do Campeonato Catarinense, o time perde a Recopa em casa para o Brusque, o time está a 3 pontos da zona de rebaixamento da Série C, e querem que a gente fale bem, e aí por esse motivo vão negar o Pedro Castro? É complicado. Isso, ou qualquer outro atleta, e é importante que diga que falaram que é um programa de torcedores, não é verdade. O Mozart está aqui e não é torcedor do Avaí, o Xavier é jornalista. Então, assim, essa justificativa também não cabe, assim. Então, é lamentável que o Avaí faça isso. E outro ponto também que é bom tocar é de uma miopia administrativa tremenda. Porque o Pedro Castro, ele tinha problemas com a torcida do Avaí, ainda tem problemas com a torcida do Avaí, e quando tem um programa que pode aproximar o Pedro Castro da torcida do Avaí, isso é vetado também. Então, assim, é tudo por birra, é tudo por coisa pessoal, é tudo por não concordar com uma opinião. E aí isso é complicado, porque eles transformam o Avaí no quintal da casa deles e eles não têm noção do tamanho do Avaí. O que mais machuca é isso. O Avaí está sendo tocado por pessoas que não têm a mínima noção do tamanho que é o Avaí. É difícil. Mozart, estás aí mais como ouvinte nesse momento, até é importante nesse momento aí uma opinião um pouco mais distante, né, das emoções aí da torcida. O que tu visse aí desse episódio? Acho que é uma medida equivocada, né? O termo correto é burra, mas eu sou educado, vou falar equivocada, né? Por parte da assessoria de imprensa, ou de quem manda, a assessoria de imprensa cumpre ordens, né? E eu acredito que é uma medida equivocada por todos os pontos de vista. Primeiro, pela liberdade de expressão, né? Eu acho que o Pedro Castro queria dar entrevista, a assessoria do Pedro Castro se manifestou a favor da entrevista. Então, primeira questão, liberdade de expressão. Segunda questão, do ponto de vista jornalístico também, e da própria avaliação da assessoria de imprensa, de levar o ponto de vista jornalístico para os dirigentes, para perceber que é importante fazer, para se aproximar do torcedor, como o Borges citou, né, de distensionar a relação também com o próprio programa, se é que havia uma tensão, que eu acho que não tem, mas do ponto de vista do Avaí, se o Avaí acha que é uma animosidade, uma tensão, né, do ponto de vista até mercadológico, se a gente quiser forçar um pouco aqui, né, porque você... em última análise, aquela criança ou aquele pai que tem um filho que quer ter uma referência do Avaí, pode ter o Pedro Castro, alguém que assiste o programa, pode comprar uma camisa por causa do Pedro Castro, quer dizer, tudo bem, o presidente disse que o sócio não gera receita, que eu comprar camisa também não deve gerar receita, mas a gente sabe que tudo soma, tudo agrega, né? Então, eu acho uma medida equivocada sob qualquer ponto de vista, não tem justificativa. Até comparei, falei com o Rafael hoje no WhatsApp, eu falei assim, parecia a questão de Eurico Miranda com a ESPN lá nos anos 2000, não tem sentido nenhum, né? E o próprio Eurico, quando voltou ao Vasco e falou do respeito, voltou, o Eurico distensionou a relação com a ESPN e permitiu a entrada da ESPN em São Januário. Então, assim, claro que o Troféu Debate não é a ESPN, que é uma marca mundial, mas o Troféu Debate tem um peso para uma parte da torcida do Avaí. É um programa importante, é um programa que tem análise. Eu não considero um programa de resenha. Se fosse um programa de resenha, respeito quem faz resenha, tem canais de resenha no Brasil que tem cada vídeo, qualquer vídeo ruim tem 500 mil visualizações. Esse aqui é um programa que tem análise, que tem debate de qualidade, todos os convidados sempre têm conteúdo para colocar aqui, né? Então, assim, você falou, é jornalista, o Felipe o Silva é jornalista também, mas não só a formação de jornalista acadêmica, mas a postura também, né? Porque às vezes o jornalista é formado e tem uma postura de torcedor, assim, do nível que não é um nível de um bom debate. Então, realmente uma medida que não tem cabimento em 2020, tá? Tudo bem que tá na moda aí essa relação tensa entre jornalismo e autoridades, mas eu acho que o Avaí poderia ter simplesmente permitido ou aberto a possibilidade apenas de deixar que o jogador cumprisse a sua vontade, né? Que eu acho que, ao final das contas, é aquilo que conta, a liberdade de expressão. Se o jogador tivesse, não quero e tal, mas a assessoria... Não, o jogador queria, o jogador fica emocionado com o texto, um texto que tocou o coração do torcedor havaiano. Isso gerou uma série na imprensa de mainstream, que a gente chama de imprensa hegemônica, criou um certo ciúme,
Ciúme é brincadeira, né? Claro, você escreve melhor que 99% dos que estão lá, com todo respeito, você fala melhor que 99% dos que estão lá, falando a realidade aqui, eu não tenho nenhum motivo para... Quando é para pegar no pé que você tá com o cabelo com goma, eu pego também, né? Mas assim, a gente tem que falar a realidade. Né? Isso gera ciumeira, porque você fala bem, você tem uma voz aí de Roberto Alves Júnior, você tem um texto muito bom, aí gera ciúme, os caras ficam com ciúme, vão melhorar, vão estudar futebol, vão aprender a escrever melhor, entendeu? Tá aí, tem informação, todo mundo tem acesso, pelo menos as pessoas de classe média baixa para cima têm acesso, e todos os jornalistas, a maioria deles estão nesse nível. Aí ficam com ciumeira por causa que o Rafael se destaca, porque o Rafael faz um texto, e aí, essa é a realidade. Vamos falar que é a realidade, né? A gente não pode omitir, né? Então, tipo de coisa que enfim, é da condição humana ter esse tipo de sentimento, ciúme, inveja e tal, mas a gente lamenta porque, no final das contas, foi brecada uma possibilidade do Pedro interagir mais com uma boa parte da torcida, né? E eu acho que te elogiei demais, né, Rafael? Nem vou mais falar nada, não. Te elogiei muito. Obrigado, amor, pelas palavras. Diga, Fernanda. O Mozart foi muito claro, é até bom ter uma opinião de fora, assim, né? De não ser, tipo, a gente falando da gente mesmo, né? A gente se elogiando. Mas aqui, ó, por exemplo, hoje teve um programa na ESPN falando sobre o Rogério Ceni no São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, né? Tipo, aí agora eu vou olhar os trend topics do Twitter, tá lá, respeitem o Fortaleza. Porque a gente sofre com isso o tempo inteiro. É só eixo, Rio, São Paulo, os times, e parece que o Avaí gosta de ser assim. Parece que o Avaí gosta de ficar ali naquele canto e não vê o potencial que ele tem para crescer. Tá aqui, ó, todo mundo, a torcida do Fortaleza inteira em peso, criticando e dizendo assim, não, quem é que no Brasil merece ser treinado treinar o Fortaleza, e não o contrário. Tipo, cagando pro time do Fortaleza, tipo, qualquer um, pode sair a hora que quiser, e vamos botar o Rogério, então se destacou lá, vamos botar o Rogério num time grande. Não, e aí, Fernanda, então, assim, a gente tem o próprio contraponto no Avaí, que quando o Valentim saiu daqui pro Botafogo, o Batistotti fez uma coletiva, agradeceu o Valentim e disse que era uma honra perder um treinador pro Botafogo. Uma honra. E aí, então, assim, e aí se soma o que o Borges falou, né, que é esse apequenamento do clube, essa tratativa de dizer que, não, nós somos só o time aqui de Floripa, né, todos eles têm segundo time, né, a ida lá para Brasília no jogo do mando de campo vendido foi uma grande festa. A gente brincava, né, com o clube de regatas do Flamengo, porque é isso, para uma boa parte das pessoas que compõem o Avaí, é uma honra ser enrabado pelo Flamengo, assim, meu Deus, é uma grande honra, porque aí eu conheço o presidente, eu levo meu sobrinho no vestiário, ele tira foto com o Gabigol e tal, então é uma grande honra. Sempre tem aquela velha máxima de que, quando a gente está na Série A, esse time não é do nosso campeonato, né? Então, assim, vamos nos recolher aqui a nossa insignificância e tentar ganhar pontinhos dos coleguinhas da nossa classe, né? Não vamos nunca nos meter no jogo dos adultos. Então, tem muito isso, né? E a gente vê, e cada pecinha dessa vai montando esse quebra-cabeça desse apequenamento falado pelo Borges. É isso que aconteceu. O Avaí tá ali, tá pagando conta, ok, é isso a gente tá falando, mas não dá nunca o passo para frente, entendeu? Termina com um fim em si mesmo. Pode ser que dê muito trabalho para eles, o clube crescer então, muito. Assim, né? Isso não é uma crítica, às vezes, aos profissionais que estão lá. Eu sei que tem muita gente séria que trabalha lá dentro, eu sei que tem muita gente competente que trabalha lá dentro, né? Em especial a galera que toca o barco ali no dia a dia. O trabalho feito na categoria de base do Avaí é exemplar, a gente já falou aqui muitas vezes. Mas quando chega no topo, né, na atividade principal do Avaí, sempre rola esse tipo de situação, né? Sempre rola essas ideias que vão sempre minando o torcedor, minando a nossa relação, porque o Avaí sempre tratou o torcedor com esse jeito, né? Com essa ideia de que não, nós estamos aqui, o torcedor é um estorvo. O torcedor é um estorvo, ele incomoda, porque a gente tem que abrir o estádio, poxa vida, não dá para jogar só entre a gente aqui, a gente assiste lá no espaço Coisa Querida.
tomando, né, comendo deles agora, que a gente não tá indo. Pois é, deve ser o sonho, né? E toda a campanha é em torno do ajude o Avaí, ajude o Avaí, ajude o Avaí, e nunca é uma troca, né? Nunca é uma relação de mão dupla, é sempre ajude o Avaí, e sempre jogando pro emocional. Se tu não ajuda o Avaí é porque tu não é um verdadeiro havaiano. Se tu não ajuda o Avaí é porque tu queres o pior para o clube. Se tu não é sócio é porque tu não tens direito de falar nada, sempre jogando para emoção, né, fazendo um certo terrorismo, né, com o torcedor, cobrando esse tipo de situação, né, olha, ajuda o Avaí e cala tua boca, porque a tua função é só essa, ajuda o Avaí, paga em dia ali as tuas coisas, e porque a gente já faz um grande favor deixando tu ser havaiano. Enfim, a gente tá falando em ciclos, assim, muitas vezes, que a gente já falou sobre isso em vários outros programas, desde a época que a gente fazia aqui no quartinho da minha casa, aqui ao vivo, até quando fomos lá pro It's Coworking. É uma relação que a gente sempre buscou tentar melhorar, né? E a gente não Rafael, fala isso para querer que o Avaí continue assim. A gente fala isso para querer que o Avaí repense e mude, porque não tá dando certo. Diga, Mozart. Não, tem uma questão que acabei não comentando, que sempre se usa isso, né? Porque é um projeto de torcedor, como no sentido que se tivesse uma hierarquia, né, de qualidade. Quer dizer, de torcedor é uma coisa de baixo nível, que não tem tamanho para entrevistar um jogador profissional do Avaí, né? Olha o cenário do jornalismo esportivo brasileiro, não falei de Florianópolis, brasileiro, tá? É fraco, é ruim, entendeu? É péssimo. O debate futebolístico na imprensa esportiva brasileira é horroroso, no Sport TV, na ESPN, no Fox Sports, com raras e honrosas exceções. Tem exceções, tem gente muito boa. Tem gente muito boa na internet, tem gente muito boa em projetos pessoais, em canal no YouTube, mas tem gente muito ruim. E aí o Avaí se coloca numa... Não, esse projetinho aí de torcedor aí não tem nível para entrevistar o Pedro Castro. Né? E não vou nem falar da qualidade técnica, porque tá cheio de live aí eu vou ter que falar isso, porque eu gosto de falar, né? Tá cheio de live de Grupo Globo e o caramba aí, com som de banheiro, com estética de Al-Qaeda, parece o Bin Laden na caverna, entendeu? E aí o Rafael investe, não vou dizer quanto aqui, mas um bom dinheiro para fazer um som de qualidade. O som do Rafael hoje tá nível Fox Sports Argentina, entrevistando o Crespo, né? Investe, né, quer fazer um negócio de qualidade, um som de qualidade, se preocupa, gasta, né, quer levar um produto de qualidade, e aí parece que eu estou no paraíso do jornalismo esportivo, que só tem coisa maravilhosa, que o Troféu Debate é um nível baixo. Olha o que é feito aí, eu vejo todo dia. Né? Tem muito debatedor da imprensa mainstream, que eu chamo a imprensa comercial, a imprensa que tem nome, que é nível tio de boteco. Nível tio de boteco. E os caras querem, não, porque a imprensa de qualidade é essa aqui. Que qualidade? Não aprendo nada. Eu estou escutando há 30 anos certas pessoas. Nunca aprendi nada. Eu vou fazer um churrasco com meu pai lá, eu aprendo mais com meu pai. Então, assim, por favor, né? Vamos colocar clube, imprensa, se colocar no nível... A ciumeira de certo setor da imprensa, a ciumeira e uma certa postura elitista do clube não cabe. Distensiona a relação. Tá? Eu estou aqui polemizando, né? Não deveria, mas estou. Mas distensiona a relação, deixa o menino dar entrevista, é um menino que tem história, que tem uma história na base, até me causa curiosidade a história dele. Então, assim, é lamentável, né? Então, essa postura de se colocar acima, no espaço acima do Fla-Flu, né, que agora tá na moda também, se colocar acima, assim, paira acima do debate, estamos no outro nível, vamos só da entrevista. Pô, Bolívia falando, qual é a primeira vez que você fez amor? É esse tipo de pergunta que é relevante para o jogador responder. É brincadeira, né? Não dá, né? Com todo respeito, não dá. Desculpa o desabafo, mais um dos vários que eu já fiz, né? Não, ô Mozart, e aí pra te ajudar também, eu também comprei esse cenário aqui atrás de mim para ficar esse aspecto de caverna, e a gente conseguir aí sim, né, parecer esse cenário da caverna do Bin Laden. Então eu tô fazendo essa parte para tentar deixar o programa mais com cara de veículos nacionais, né? Então quem sabe assim a gente consiga... O teu headset tá maravilhoso. A minha parte para equilibrar é do áudio daí. É isso aí. O que eu tô vendo de ruindade aí não é fácil. Nós estamos num nível muito acima, eu acho, em termos técnicos. É verdade. E até, né? Enfim, a ideia não é que o Avaí privilegie a gente, né? Mas sim que expanda,
os horizontes, né, para mais gente, para o Troféu Debate, para outro programa que fale do Avaí, para a galera que faz lá o Clássico em Debate, para o programa do Fabiano Linhares, que, né, a princípio não faz parte do mesmo nível que o nosso, enfim, outros espaços aí que o torcedor havaiano possa saber o que está se passando dentro do clube. Rapaziada, 1h30 já de live, né? Acho que passamos um pouco do ponto hoje, até porque o papo se estendeu ao longo do horário. O Fabrício Daniel aqui, Borges, nosso querido aqui, vocês ainda acham que só precisamos de zagueiros e laterais? Acho que dá para esticar um pouco, né, Borges? A gente precisa de técnico, né? Então, assim, antes de tudo, a gente precisa de um técnico para que esse time tenha alguma coisa, porque o Avaí não tem nada, e tu pode colocar individualidade dentro desse coletivo bagunçado aí que não vai adiantar. É claro que seria melhor se ao invés do Arnaldo fosse o Guga, se ao invés de um dos zagueiros fosse o Alemão, se ao invés de um volante fosse o Judson, e esse time começasse a entregar intensidade, mesmo num time bagunçado, poderia chegar. Mas com o trabalho coletivo, esse elenco aí pode tranquilamente brigar por acesso, desde que esse Avaí tenha alguma coisa. Não, o Avaí é um bando em campo. É um bando, assim. Os últimos 6 minutos hoje de jogo, a partir dos 44, que o Frigelli foi pra área, é só colocar a música dos Trapalhões no fundo e fazer um vídeo de 6 minutos, cara. É só botar, porque aquilo ali é show de horror, assim. É show de horror. Música dos Trapalhões, áudio do Geninho. Vamos, põe na área e pega esses 6 minutos aí e vamos vender, porque isso aí vai rodar o mundo todo, assim. Então, a gente precisa primeiro de técnico, porque esse Avaí não tem absolutamente nada. Não, e também, né, Borges, para mim, uma coisa que ficou bastante claro foi a pressão na saída de bola, né? A gente via a Ponte Preta não dando espaço, marcando em cima, pressionando os zagueiros sendo obrigado a dar chutão, e do lado oposto, o Daniel Amorim correndo entre os zagueiros da Ponte Preta, chamando assim, né? Vem me dar uma força, e nada, né? Então, tava uma coisa. E é o que a gente vê todo jogo, né, Xavier? É o que a gente vê todo jogo, e a gente comenta aqui, quando tu me perguntas o que espera do Avaí no jogo seguinte. Nada. Porque o Avaí nunca tem uma proposta de jogo definida. O Avaí sempre se adapta ao que o adversário vai fazer. Então a Ponte Preta chegou e falou, então tá bom, então a gente não vai respeitar vocês aí dentro, não tem torcida, vamos marcar vocês aí em cima e acabou o jogo. E foi ridículo, assim. E o que mais foi ridículo até foi um negócio que até... Mozart, até um negócio que tu tocas, né? Que o Geninho tem esse negócio, às vezes, durante o jogo, por mais que o time dele seja bagunçado, que ele corrige algumas coisas ali, né? Pela experiência no futebol e tudo. Cara, era 40 minutos do primeiro tempo, o Avaí não tinha acertado uma saída de bola, ele tem o Daniel Amorim e ele não quebrava a bola. Sim, eu sou contra também dar o chutão. Mas peraí, meu amigo, se eu não consigo sair nenhuma vez eu consigo sair. O meu 9 tem 2 metros de altura. Quando a Ponte Preta entrar inteira no meu campo, eu quebro a bola nele, porque o meu risco de sofrer gol fica muito menor. O Frigerio ainda quase entregou um lance no segundo tempo. O meu risco de perder a bola fica muito menor e eu acabo criando algum tipo de possibilidade na frente, assim. E nem para mudar isso ele conseguiu fazer. Então, cara, é triste, viu? A expressão é essa. É triste ver o Avaí jogar, porque não tem absolutamente nada. Nem se assumir vaziando, pelo menos. Se assumiu no final do jogo, né? Mas, cara, não tá conseguindo sair, pelo menos quebra a bola no 9 lá, aproxima os caras dele e tenta sair alguma coisa. Mas nada, ou seja, não vê absolutamente nada. Enfim, deixa eu ver quem mais aqui estava comentando aqui com a gente. Então é isso, né, rapaziada? Vamos encerrando por aqui, 1h36, passamos bastante do ponto. Agradecer o Diego de Souza, que está aqui falando que de mim ele quer cheque. Isso aí também tá lá no famoso vídeo, essa daí, o Diego. O Thiago Gonçalves também, companheiro que está sempre aqui, Fabrício Daniel, o Adriano Gonçalves, o Diego de Souza, Renato Cordeiro também. Enfim, galera que ficou com a gente aí até altas horas. Voltamos na próxima terça-feira, logo após Avaí e Confiança, para mais um Troféu Debate. Obrigado, Fernanda. Tirar do mudo aqui. Obrigada, Xavier. Obrigada, meninos. É sempre bom, né, estar debatendo
sobre futebol, sobre o nosso Avaí. Acho que o programa se estendeu, mas valeu a pena. Foi tocado em diversos pontos que precisa de vez em quando ser lembrados, né? E se tu me permite aí, quero mandar um abraço aí para Kaká, que também nos acompanha e sempre está nos apoiando aí. Valeu, abraço para Kaká aí também. Obrigado, Mozart, mais uma vez, lá de Araranguá. Hoje ficou aí com a gente mais no Troféu Debate. Valeu, a casa está sempre aberta aí para ti. Agradeço a paciência também, de ser um forasteiro, mas tentamos contribuir para o debate, porque, enfim, um programa muito legal, vocês realmente são show de bola. Abraço. Valeu, Borges, um abração aí. Valeu, Xavier, um abraço, boa noite, Fernanda, boa noite, Mozart, obrigado pela participação, ficar sexta-feira aqui conosco até esse horário, e para falar desse sofrimento aí que é o Avaí. E assim, se alguém do Avaí nos assiste, não adianta, a gente vai falar bem quando o Avaí fizer coisas boas. Quando o Avaí estiver mal, a gente vai falar mal, e a gente é como se fosse um filho, a gente está fazendo isso para o bem do Avaí. Então, se não consegue entender as críticas como construtivas, que a gente está querendo bem, eu lamento, espero que vocês vão estudar, vão fazer curso, se qualifiquem, entendam o que é um processo de gestão e melhorem. Assim, quando vocês melhorarem, a gente vai elogiar. Agora, enquanto vocês não conseguem nem entrar em campo do jeito certo, que a gente, de novo com esse pijama, de novo de calção branco, mesmo com toda a mídia do Avaí trabalhando de calção azul, vocês já, antes do jogo, já estão errados, então vocês não conseguem nem entrar em campo do jeito correto, aí vocês querem elogio, não vão ter elogio. Infelizmente, enquanto não tiver nada certo, a gente não vai elogiar. Quando começar a melhorar, a gente vai elogiar. Então, por enquanto, vai ser isso, e a gente está sempre pautado na razão. A gente gosta muito do Avaí, a gente ama o Avaí, a gente vai em tudo que é jogo, a gente se dedica, a gente está aqui fazendo um trabalho por causa do nosso amor ao clube, e a gente não fala mal porque a gente quer, é que a gente faz a nossa análise isenta. Na hora que a gente está olhando o Avaí, a gente coloca a paixão de lado e analisa o que a gente está vendo. Se as coisas estão erradas, a gente vai falar mal, e se as coisas começarem a dar certo, a gente vai falar bem. Por enquanto, a gente não vê perspectiva nenhuma de melhora, e aí as críticas vão acontecer. É isso, pessoal, boa noite a todos, e boa sexta-feira para vocês aí. Valeu, Borges, valeu, Fernanda, valeu, Mozart. Ó, vou botar para vocês aqui então, ó. Vou discordar de ti, vou discordar do Relato. Discordar de mim não é novidade nenhuma. Pra mim, não é novidade. Foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Repete. Foi pênalti. Tesoura, pra mim é pênalti. Pra mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repete aí, eu quero ver de novo. E congela como congelado. Quer dar uma tesoura, rapaz? Que é isso? O ponta do Avaí, ó, Claudemir vai em direção à trave. Vai chutar pro gol. O cara chega, entra na bola, mas derruba ele. Na bola todo mundo vai. Na cabeça que ninguém vai. Para aí, ó. Vamos ver o futebol, é certo. Para aí, ó, pelo amor de Deus. Cadê o VT aí, ó? Onde é que tá? QD? Tem que botar, para aí, ó. Vamos ser assim. Para aí, ó. Pelo amor de Deus, ó. Isso é a prova também, prova aí que o Xavier é tão jornalista que já está seguindo o Jornal Nacional, né? A gente os primeiros blocos com críticas e termina com esporte, pessoal embora alegre. Aí o Xavier aí terminou com o áudio do Miguel para ir todo mundo embora alegre nessa sexta-feira. Então isso aí é a prova que é um programa jornalístico. Jornalístico, né? Essa peça jornalística é a coisa mais maravilhosa que o pênalti caracteriza-se na intenção do zagueiro derrubar o atleta. Cara, é maravilhoso. Depois procurem lá os comentaristas na RCR. Tem no YouTube completo essa grande pérola. Bola por baixo. Aí o cara, agora vem melhor. Um jogo que não aí o cara, aqui ó, aí o cara vai ultrapassar na estrada o outro, a intenção dele é ultrapassar, mas bate lá, mata uma família toda, qual foi a intenção dele? Tem que ser um gênio, cara, tem que ser um gênio para bolar essa comparação, tem que ser um gênio, só Miguel tem essa capacidade. Peraí, peraí. Aí o cara tá na estrada, vai ultrapassar e tem... que é isso, cara? O cara é um gênio. Mas é isso aí. Valeu, galera. Obrigado e até terça-feira, hein? Um abraço.